que o irmão Clovaldo comprou da Chamada da Meia-Noite. O título do livro é um livro muito bom, Manual de Escatologia Bíblica, um livro da capa verde, mas muito bom. E eu aprendi algumas coisas interessantes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente passa por cima, né? E eu aprendi alguma coisa interessante daquele livro, eu queria compartilhar com os irmãos, que está aqui no escritor americano, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é um texto clássico, né, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Os dois textos mais clássicos é 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Aqui no Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a fazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito e amado, estamos aqui diante da tua palavra, meu Pai. Venha falar conosco, meu Deus. Dá-nos a graça, dá-nos a vitória nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês não podem se assentar. Um dos motivos que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Tessalonicenses, essa carta foi escrita no ano 51. No ano 51, Paulo escreveu essa carta e imediatamente ele escreveu a segunda carta por causa de uma confusão que uma pessoa fez lá com o nome de Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 ali é o principal texto da confusão, a qual muitos dizem que a igreja vai ser moída na tribulação por causa daquela carta. Eu acho que já foi até explicado aqui pelo irmão Cleusão. Mas um dos motivos que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses foi exatamente porque Paulo ele havia pregado aos crentes em Tessalônica. Era uma igreja abençoada, né? E Paulo ele havia escrevido a esta igreja sobre a bendita esperança. A bendita esperança da igreja é a volta de Jesus. Mas de repente alguns irmãos ali começaram a morrer, indo para a eternidade, antes do arrebatamento, e eles começaram a ficar perturbados. Os irmãos começaram a ficar perturbados. Então Paulo tinha que trazer um esclarecimento aos irmãos do que realmente estava acontecendo com aqueles irmãos. Então Paulo começa dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormir aqui significa o corpo, porque existe uma seita que diz que quando eles ensinam o sono da alma. Mas a Bíblia não ensina que a alma está dormindo, a alma ela está consciente. Quando a Bíblia fala dos que já dormem, aqui está falando do sono do corpo, os que dormem. Então Paulo fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, dos que já foram para o túmulo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Já viu quando você vai num velório de uma pessoa ímpia, que desespero que é?
porque ali morreu uma pessoa que não tem esperança. Quando você vai no velório de um cristão, é totalmente diferente, porque nós sabemos que quando a pessoa morre em Cristo, ela não morre, na verdade, ela só muda de endereço. Quando Billy Graham, por exemplo, morreu, né? Billy Graham foi velado na Casa Branca. Olha para os irmãos verem, não é qualquer pessoa que é velado na Casa Branca, né? Ele foi, na época do governo Trump, foi velado na Casa Branca. Então era um homem que tinha bagagem, né? Então, quando Billy Graham estava sendo velado ali, o neto de Billy Graham chegou ali e falou assim: olha, não precisa chorar pelo vovô, o vovô apenas mudou de endereço, só mudou de casa. Billy Graham morreu com quase 100 anos. Então essa expressão dormir, não quer dizer que a alma da pessoa está dormindo. A alma da pessoa ela está consciente, ela está lúcida. Agora, o que dorme é o corpo. E onde nós podemos afirmar isso? Dentro da própria Bíblia Sagrada nós podemos afirmar. Por quê? Porque a Bíblia se interpreta. No livro de Daniel, no capítulo 12, diz assim, no versículo 3: e muitos dos que dormem no pó da terra. Está vendo? Essa expressão dormir aqui é quando a pessoa morre, é o corpo da pessoa que dorme no pó da terra. Aí Daniel fala assim: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel está falando aqui das duas ressurreições, a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos incrédulos. Daniel não fez essa divisão, mas nós sabemos que tem uma divisão. A ressurreição dos salvos, ela começou com Jesus, que é a primícia dos que dormem. Depois vem a ressurreição de todos os crentes no dia do arrebatamento da igreja. Depois, na grande tribulação, ainda tem a ressurreição das duas testemunhas do Apocalipse 11. E no final da grande tribulação, tem a ressurreição de todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, Apocalipse 20, versículo 4. Então, a primeira ressurreição, ela é dividida em estágios. Tem os estágios lá das pessoas que morreram salvas. E a segunda ressurreição é depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ali, que é a ressurreição de todos os ímpios, desde Adão até o último dia, que morreram sem a salvação. Então aqui, voltando para o texto aqui de Tessalônica, então nós já sabemos que quem dorme não é a alma da pessoa, quem dorme é o corpo que dorme. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí Paulo fala assim, Tessalonicenses, versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.